oração para essa manhã tem o tema não temas o porvir. Eu quero cumprimentar primeiro os nossos irmãos que estão na transmissão online. Deus abençoe sua vida, que você possa receber com a mesma intensidade que nós recebemos dessa manhã nesse lugar. Que o Espírito Santo possa te encontrar onde você está. E que essa unção que está aqui possa também encher o seu coração e o ambiente que você está, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no texto de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Eu estou empolgada que eu nem abri a Bíblia. A partir do versículo 1. Eu vou ler de 1 ao 9, tá? Não me deixe sozinho na leitura. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. A gente tem que começar a exercitar nos cultos, né? A gente está reaprendendo a cultuar o Senhor com essa nova maneira, né? Um distante do outro, com máscara na boca. Então, quanto mais a gente puder participar do culto, mais a gente se sente envolvido na presença de Deus. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Tinha quantos anos, gente? 75 anos. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: darei à sua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Pode se assentar. Como eu disse, o tema da palavra de hoje é não temas o porvir. Algumas semanas atrás, exatamente no dia 19 de julho, eu ministrei uma palavra chamada Você tem um presente. Quem é que se lembra dessa palavra? Amém. Você tem um presente. E o seu presente chama-se hoje. E é uma realidade. A cada manhã que nós abrimos nossos olhos, nós temos um presente preparado por Deus para nós, que é o nosso presente. E saber lidar com as expectativas a respeito do futuro influenciam diretamente o nosso presente. Se você não sabe lidar com as expectativas a respeito do seu futuro, você será influenciado a viver de maneira não coerente com aquilo que Deus tem para você lá no futuro. E eu quero ler o Salmo 16, versículo 5, que diz assim, olha que tremendo: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Quem garante o nosso futuro é o nosso Deus. Por vezes nós temos andado tão ansiosos e tão ansiosas com aquilo que está por vir, com aquilo que talvez nem vai chegar até nós. Precisamos aprender. Nessa manhã, o Espírito Santo quer nos ensinar sobre essa palavra. Como nós precisamos nos comportar. Como precisamos nos conduzir para que o nosso passado
nosso futuro, não seja comprometido pelo nosso presente. E nesse tempo de pandemia, é bem verdade que ficou bem provado isso. Que domínio nós temos sobre o nosso futuro? Que domínio nós temos sobre o nosso amanhã? Nada. Tudo parou absolutamente do nada. O mundo passou por uma onda gigantesca, onde tudo saiu do lugar. Tudo que tinha o controle de alguma coisa, da mão de um homem ou qualquer outra situação, perdeu o controle. Mas do único lugar que as coisas não perderam o controle foi das mãos de Deus. Porque das mãos dele nada foge do controle. Nada foge do controle do nosso Deus. Ainda que lá fora, por vezes ouvimos que Deus não está no controle, não. Mas nós somos a voz profética erguida para dizer: o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano. E em Gênesis 12, nós lemos a história, o testemunho de um homem extraordinário chamado Abrão. Nós talvez conhecemos o Abraão, o pai de multidões. Ouvimos e até nos espelhamos na história de Abraão, aquele que levou o seu filho para o sacrifício, aquele que levantou o cutelo para entregar em oferta a Deus, por amor ao Senhor. E nos atentamos apenas ao final da história de Abraão. Mas houve um começo na vida de Abraão. Era primeiro Abrão e depois ele se tornou Abraão, o pai de multidões. Mas nesta manhã eu quero me atentar com você para o começo da história desse grande homem de Deus, o chamado pai da fé. Como foi a construção dessa fé na vida de Abrão? Qual foi o começo? Aonde ele começou para que os fundamentos fossem estabelecidos? Nesse lugar onde nós lemos, no capítulo 12, nós lemos que Abrão, ele era um homem de 75 anos. Já não era mais nenhum jovem. Na sua flor da idade, era um senhor de 75 anos, um homem maduro. Era um homem riquíssimo. Ele tinha bens, tinha posses, tinha servos. Era uma pessoa de influência na sua clã, na sua sociedade. E também vimos que esse homem, ele tinha um coração temente a Deus. E nós tivemos aqui no mês passado uma série de mensagens chamada Tesouros? Não ouvi. Desfrutando dos tesouros que temos. E um dos tesouros que nós temos, que nós estudamos aqui, foi o temor do Senhor. Vocês se lembram disso? O pastor ministrou sobre isso de forma tremenda. O temor ao Senhor é aquilo que precisa reger a nossa vida. E Abrão, ele foi um homem temente a Deus. Ele temia a Deus. Embora ele estava em um meio social totalmente politeísta, aonde se acreditava em vários deuses. Mas nesse momento, Abrão teve um encontro genuíno e verdadeiro com o verdadeiro Deus. E aqui ele começa a construir a sua história. E já aqui podemos aprender com esse homem, de que não importa a sua idade cronológica, Deus ainda reservava surpresas para o seu futuro. Ele já estava com 75 anos. Ele poderia tão somente ao ouvir a voz de Deus dizer: não, Senhor, envie outro em meu lugar. Eu não quero o futuro que o Senhor preparou para mim. Coloque outro nos teus planos. Ao ouvir a voz de Deus, Abrão, ainda que estivesse na sua maturidade em idade, ele disse ao Senhor: eis-me aqui. E ainda, nós vemos que
Ele ainda tinha esperança sobre o futuro. Aprendemos também com a postura de Abrão, que as nossas conquistas do presente não podem nos cegar e nos impedir de viver o futuro que Deus tem preparado para nós. Porque Abrão não tinha motivo nenhum para sair de onde ele estava. Abrão não tinha nenhuma razão econômica, financeira, emocional para sair de onde ele estava. Mas ao ouvir a voz de Deus para o seu futuro profético, ele vai em busca daquilo que Deus tinha determinado para ele. E ainda aprendemos com Abrão que a fé nos impulsionará a viver o futuro que Deus tem para nós. Porque o futuro em Deus sempre é promissor. O futuro em Deus sempre é promissor, independente da nossa idade cronológica, situação financeira. Sempre é. Sempre há esperança. Sempre há expectativa sobre um futuro para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos mais viver com más expectativas do nosso futuro. Talvez a sua preocupação sobre o futuro hoje está te impedindo de viver as promessas de Deus na sua vida. Olha o que Abraão nos ensina. Há esperança para o nosso futuro. Mas por quê? Por que nós não devemos ter medo do futuro? Como você me garante, pastora, que eu não preciso ter medo do futuro? De onde você tirou que eu não preciso temer aquilo que está por vir? Aonde você tirou a ideia de que o futuro não precisa ser a minha preocupação? O primeiro ponto é porque não devemos ter medo do futuro. É porque a bênção que está sobre nós não é territorial. Repita comigo, a bênção que está sobre mim não é territorial. Deus diz assim, Abrão, sai da tua terra. Sai do ambiente onde você está e vá para o futuro que eu tenho preparado para você. Se você tem o engano na sua mente de que a sua bênção, a bênção que rege sobre você, está sobre o ambiente que você está, isso é um engano. É um engano. Porque a convicção da bênção de Deus sobre nós vai nos encorajar a viver as coisas novas em nosso futuro sem medo. Eu estava lendo em 2 Samuel, no capítulo 28, a história do rei Saul. Israel foi cercado pelo exército inimigo. E Saul aqui no versículo 28, no versículo 7, diz assim: então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e consulte. Dize-lhe aos seus servos, há uma mulher em Endor, que é médium. Saul, ouça bem, Saul disfarçou-se, vestiu de outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, que me faça subir aquele que me perdi aqui. Disser, obrigada. Essa história nos conta que Saul, o rei que foi colocado por Deus para governar Israel,
em um tempo de desespero a respeito do seu futuro. E já havia uma promessa de Deus de que Israel era a menina dos olhos de Deus. Já haviam promessas de Deus a respeito do futuro de Israel. Mas no momento de aperto, aonde Israel foi cercado, Saul recorre à fonte errada. O medo no seu coração a respeito do seu futuro pode te levar a buscar resposta em fontes erradas. Saul, um rei que conhecia o Deus verdadeiro, foi consultar os mortos para saber a respeito do seu futuro como nação, sobre o seu reinado. E isso é um atento para nós. Porque por algumas vezes nós vamos nos sentir tentados a ir em outras fontes que não é a palavra de Deus, para termos direções e diretrizes sobre o nosso futuro. Mas isso daqui, a palavra de Deus, a palavra, é a única bússola verdadeira, eficiente e poderosa que vai te levar ao futuro que Deus preparou para você. Não são os mortos, não são os vivos, não são as cartas, não são os búzios, não são as feiticeiras, não são os adivinhos, não. É o Espírito de Deus, é o Espírito que nos guia a toda a verdade, como disse Jesus. O nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Eu quero ler com você Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque não devemos temer o futuro, porque a bênção que está sobre nós não é territorial. E Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu, diz o Senhor, conheço os planos que tenho sobre você, filho e filha, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus, que faz planos sobre o nosso futuro. Esse é o seu Pai, que faz planos sobre o seu futuro. Eu faço planos sobre o futuro das minhas filhas. A Bruna está casando, eu quero o melhor de Deus para a vida dela. Eu sonho pelo melhor de Deus na vida dela. Eu tenho os melhores planos para ela. Mas se eu, que sou imperfeita, sonho coisas boas, quem dirá Deus? Com esse amor que nós cantamos aqui no louvor. Que planos são esses sobre o nosso futuro que Ele tem para nós? Deus tem planos de paz, planos de prosperidade para o nosso futuro. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque não devemos ter medo do futuro. Por quê? Porque Deus estará sempre conosco. Sempre, sempre. Deus diz a Abrão, ainda iniciando na sua fé: sai da tua parentela. Sai, Abrão, da casa dos seus pais. Sai, Abrão, da sua zona de conforto. Sai, Abrão, do seu berço. E Abrão, ele vai. Deus sempre estará conosco. Por isso não temas, porque estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, diz o Senhor. Em Isaías 42:10.
Por isso nós podemos esperar um futuro próspero e abençoado. Porque em Isaías 41:10 diz que a mão direita no Antigo Testamento simbolizava a bênção de Deus, a bênção do Pai. E é essa mão direita que está sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça. Ainda que você não teve uma mãe e um pai para te abençoar, para dizer Deus te abençoe, a palavra diz que há uma mão direita sobre a nossa cabeça, nos abençoando todos os dias. Aleluia! 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 Talvez você tenha procurado sentir paz, conhecendo o seu futuro. Você acha que só quando você conhecer o que está por vir, quando você tiver uma noção do que está por chegar, você vai experimentar da paz. Olha, eu preciso te dizer que a paz está em conhecer a Deus. A paz está em conhecer o seu Pai de amor. A paz não virá a partir do momento que você conhece algo sobre o seu futuro. É maravilhoso ouvir uma profecia. É bom demais ouvir uma palavra profética sobre nós. Mas olha, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção de Deus Pai está sobre nós. Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. No nosso futuro nós não estaremos sozinhas. Quando você é mulher, eu sei que as mulheres se preocupam muito sobre o futuro. Quando seus filhos se casarem e forem embora, quando você ficar sozinha na sua casa, o que será de mim? Mas Deus está dizendo para você nessa manhã, filha amada, resposta de oração. Quando seus filhos se forem, quando seu marido se for, quando as pessoas se forem, eu jamais te abandonarei, nunca jamais deixarei você sozinha, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus manda Abraão sair da terra e da parentela. Talvez você tenha medo, como eu disse, de no futuro perder alguém muito especial para você. E talvez esse medo tenha até mesmo afetado a sua saúde. Eu creio que o Espírito Santo está falando nessa manhã, nesse lugar. Essa palavra é resposta de orações que têm subido ao trono de Deus nesses dias. E há pessoas aqui que estão preocupadas de perder pessoas que amam muito. Mas assim diz o Senhor, assim como Abraão deixou a sua parentela, deixou o seu lugar confortável, ele foi para a terra que o Senhor preparou, porque ele confiava que Deus era com ele. Confie que Deus é com você, confie que o Senhor é a sua companhia, confie que o Senhor jamais irá te abandonar, jamais vai te deixar, confia. E o terceiro motivo, porque não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. É porque, olha que tremendo isso, meu irmão, minha irmã. É porque Deus não nos levará onde Ele mesmo já não tenha ido. Aleluia! Eu ouvi isso, achei extraordinário. É extraordinário. O seu futuro, aonde você vai chegar, Deus já esteve lá. E no versículo 16 do capítulo 1, vou ler com vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ouça bem, todas as coisas já foram criadas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas.
coisas e nele tudo subsiste. Deus já esteve no seu futuro. Ele conhece o seu futuro. E por conhecer o seu futuro, Ele vai te equipar, te preparar para viver o melhor tempo da sua vida. Aleluia! Ouça, eu e você não somos uma cobaia de Deus. Você não é um experimento de Deus. Você não é um ratinho de laboratório, não. Você é filho, você é filha de Deus. Ele conhece o seu futuro, jovem. Você que tem expectativa sobre o seu futuro, se você vai conseguir fazer uma faculdade, se você vai se casar, as suas preocupações de jovem, de adolescente, Deus conhece o seu futuro e já está tudo preparado, porque Ele tem planos de paz e de prosperidade sobre o teu futuro. Ele já esteve lá, porque antes de qualquer coisa Ele já é. Ele já é. Ele já foi. Ele já está. A nossa mente racional é muito pequena para entender isso, mas é uma verdade, porque a palavra nos diz isso. Não se sinta inseguro. Não se sinta insegura sobre o seu futuro, meu irmão. Deus já conhece as suas necessidades e Ele já está movendo o céu para que você chegue aonde você precisa chegar. Aleluia. Deus mostrou a Abrão sobre onde ele havia de ir. O futuro de Abrão estava bem planejado pelo Criador. Quando dizemos que Deus já foi ao nosso futuro, é quando Ele diz na parte C do versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis: vai à terra que eu te mostrarei. Os olhos de Deus já tinham mapeado o lugar aonde Abrão iria chegar. Ouça, meu irmão, minha irmã, os olhos de Deus já mapearam o lugar aonde você vai chegar no seu futuro. Esse é o seu Pai, esse é o seu Deus, que não faz da sua vida um experimento, mas uma vida com propósito. Por que ter medo do futuro, se você e eu somos herdeiros da promessa de Deus? No capítulo 12 que nós lemos de Gênesis, no versículo 2, diz assim, leia aí comigo, Gênesis 12, 2. Ouça a promessa que Deus faz a Abrão. Farei de você, Abrão, um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso, farei conhecido o seu nome. Estamos em 2020. Estamos falando de quem? De quem? Abrão. Deus cumpriu ou não cumpriu? Qual era o futuro de Abrão hoje? Ó, isso foi rema, amor. Gente, hoje, 2020, Deus está cumprindo a promessa que fez Abrão aqui na Bíblia. Nós, eu e você, estamos falando. Deus perpetuou o nome de Abrão. Olha bem, farei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abrão, ouça bem, e por meio de você, Abrão, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é uma promessa. Eu e você estamos debaixo dessa promessa que Deus fez a Abrão.
Se você não acredita na bênção de Deus sobre você, tudo bem. Se você não acredita na bênção de Deus sobre a sua família, tudo bem. Se você não acredita que a bênção de Deus está sobre a sua igreja, tudo bem. Creia somente nesta promessa que Deus fez a Abrão. A partir de você, Abrão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir da promessa que Deus fez a Abrão, a minha casa e a sua casa é abençoada. Não importa a sua árvore genealógica, não importa. Você está enxertado na videira verdadeira chamada Jesus Cristo. E você é herdeiro e herdeira das promessas que Deus fez na sua palavra. Há uma bênção sobre a sua casa. Há uma bênção sobre o futuro da sua família. Porque Deus disse que a partir de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a minha família e a sua família faz parte desta promessa. Em dias turbulentos na sua família, em dias de caos na sua casa, aonde você não encontrar um motivo sequer para ter fé de que alguma coisa vai acontecer, pega essa palavra de Gênesis 12, versículo 2. Apresenta a Deus, fala: Pai, a partir da promessa feita a Abraão, a minha família é abençoada. Derrama a tua bênção, Pai, segundo a tua promessa. Não olhe a minha descendência, não olhe as nossas fraquezas, mas olha a tua promessa, Senhor. E alcança a minha casa com o teu favor. Foi exatamente isso que Deus fez a Abrão. Prometeu a ele e a nós a promessa de sermos abençoados. E eu quero finalizar, pode subir o Ministério de Louvor, por favor. Eu quero concluir dizendo se nós não temos fé para crermos que nós somos alvo da bênção de Deus, nós precisamos rever a nossa fé. Se nós não temos fé suficiente para crer, uma palavra tão poderosa como essa, de um Deus que preparou o nosso futuro, de que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, que independente da nossa idade cronológica, sejamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não importa, há esperança para o nosso futuro, há esperança para aquilo que está por vir, por todas essas razões que nós falamos aqui nessa manhã. Não tenha medo do futuro. Primeiro, porque a bênção de Deus não é territorial, é sobre você. Eu quero fazer uma pausa com essa palavra. É essa certeza que trouxe a mim, trouxe o meu marido, a minha família a esse lugar. Foi a certeza de que a bênção de Deus não estava sobre nós lá apenas em Volta Redonda. Não apenas na igreja de Jardim Amália, não, a bênção de Deus está sobre nós, independente do território, do lugar geográfico que estejamos. A bênção de Deus sobre o nosso futuro está sobre nós. E eu creio, vocês têm pastores que creem nessa verdade, e é por isso que estamos aqui, porque a bênção está sobre nós. Não tenha medo do seu futuro, meu irmão, minha irmã, porque Deus sempre estará com você. Ele esteve no passado, nos dias mais difíceis. Ele está hoje com você. E com certeza, Ele estará com você no seu futuro. Naquilo que ainda vai chegar, no seu porvir, Ele estará com você. E por último, não tenha medo. Não tenha medo do seu futuro, porque Deus não te levará sem que Ele mesmo já tenha ido preparar todo o seu caminho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abrão se tornou Abraão.
se tornou o grande homem de referência que ele é para nós até hoje. O que nos dá certeza de que nós também somos alvo da bênção de Deus aqui, ao lermos hoje sobre Abrão, quando Deus prometeu que o nome dele seria conhecido por toda a terra. Hoje, 2020, em Cascadura, no Rio de Janeiro, nós falamos sobre esse homem. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. É assim como ele cumpriu hoje a promessa que ele fez a Abrão, ele vai cumprir a promessa que nos fez a respeito do nosso futuro. Não tenha medo, não tenha medo. Assim como Abrão ouviu a voz de Deus, saiu da sua terra, largou a sua parentela e foi para o lugar que Deus o mostrou. E assim, ele foi para o futuro extraordinário que Deus tinha para ele. Que também sejamos como Abrão, sem medo algum do que está por vir, sem medo algum do que nos espera, porque nosso coração está blindado com essa palavra. O nosso futuro já está preparado pelo nosso Deus, porque Ele tem planos ao nosso respeito, planos de bênção, planos de nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei em que momento essa palavra veio ao encontro do seu coração, aonde você se identificou com essa palavra, mas eu sei que Deus falou com você nessa manhã. Eu convido você a fazer uma pequena oração nessa hora, aí no seu lugar. Dizer: Pai, me perdoa pelas vezes que eu temi sobre o meu futuro. Pai, me perdoa pelas vezes que eu desconfiei que o seu amor não ia me acompanhar até o meu futuro. Me perdoa pela minha fraqueza de imaginar por algum momento que fosse, de que eu iria sozinha para o meu futuro, sozinho para o meu futuro. Peça perdão, Senhor, agora. Ele quer ouvir as suas palavras. Teu Pai, aquele que preparou o seu futuro, Ele quer ouvir você falar agora. Ele quer ouvir dos teus lábios que você confia que Ele preparou um futuro glorioso para você e sua família. Ore agora por 1 minuto. Dê essa palavra de oração, Pai. De louvor vai cantar um louvor, vai ministrar um louvor. Enquanto o ministério de louvor vai louvar o Senhor com essa canção, você vai orar. Olha as palavras que o teu Pai está te dizendo nessa manhã. Pois somente uma preocupação sobre o seu futuro é demais para você. É demais para você carregar. É muito penoso, é pesado. É meu, somente é dele. Meu, todo é somente dele, do seu Pai, todo o trabalho. E o teu trabalho é o seu trabalho é descansar nas promessas que Ele já te fez. É meu, somente meu, todo trabalho. Aprenda a descansar nas promessas do seu Pai. O trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, não temas quando você tiver que tomar alguma decisão no seu futuro. Se você vai para a esquerda ou para a direita, se você aceita um trabalho ou não, se você vai assumir um relacionamento ou não. Deus está dizendo: quando você tiver que tomar uma decisão, entrega a Ele, porque o Espírito dele vai te revelar a resposta. Confia de todo o coração. Essa é a palavra, confia. Confia, confia no Senhor. É meu, somente meu. Se você não confiar, você não consegue descansar.
e o teu trabalho é descansar em mim. Abre mão, abre mão, abre mão. É meu, somente da sua preocupação sobre o seu futuro. Abra mão, se você vai, se você não vai. Você vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe. Se você vai abrir mão de alguma coisa, não tenha medo, diz o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo sobre o seu futuro. Porque aquilo que você não pode fazer, eu posso fazer, diz o Senhor. Aquilo que você não tem, eu tenho, diz o Senhor. Aquilo que você não pode, eu posso, diz o Senhor. Pois somente vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados com preocupações do futuro, que eu vos aliviarei. Coloca nos pés do Senhor nessa manhã. Entrega totalmente. Entrega para você descansar. Entrega, entrega. É meu, somente meu, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Senhor, obrigada pela tua palavra. Temos muitos desafios sobre o nosso futuro. E pensar em futuro é pensar em algo escuro que nós não podemos enxergar. Mas Jesus, Tu és a nossa luz. Tu és a luz das nações, diz a sua palavra. O Senhor já foi aonde ainda nós vamos chegar. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos lançar sobre Ti todo o trabalho excessivo que temos trabalhado, toda a preocupação excessiva que tem tomado a nossa paz, que tem tomado o nosso sossego, ainda que nós não conheçamos o nosso futuro. Queremos crescer no conhecimento sobre Ti, no Teu amor, Pai, porque só assim nós vamos conseguir entregar para descansar. Assim nós oramos, Pai, te pedindo perdão por todas as vezes que nós tivemos medo daquilo que nós ainda vamos viver. Tivemos medo sobre o nosso futuro, nos perdoa, Pai, porque nós esquecemos das 365 promessas que há na Tua palavra, de que nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Para cada dia do nosso ano, há uma palavra: não temas, porque eu estou contigo. E vamos nos lembrar, Senhor, não somente hoje, mas em cada dia do nosso futuro, de que o Senhor está conosco, que nós vamos viver o nosso futuro de forma gloriosa, porque o Senhor, ó Deus, o Senhor é o nosso Redentor, e o Senhor vive para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque você pode descansar. Aleluia, aleluia.